ao nosso evento Destrave a Sua Vida. Meu nome é André Lima, eu sou terapeuta desde 2006 e sou eu quem vai conduzir esse evento. Você já se perguntou por que a sua vida parece travada em certas áreas? Para algumas pessoas são os relacionamentos que fracassam, para outras é a vida financeira, a vida profissional, que parece que não deslancha e vive travada. Falta paz interior, alegria. Uns sentem um vazio emocional, falta de força de vontade ou falta de confiança e motivação para conseguir o que deseja. E as mesmas situações de sofrimento se repetem ao longo da sua vida. Mudam os personagens, as circunstâncias, mas os problemas são os mesmos. E você não entende por que isso acontece com você. Você se esforça, você tenta mudar, acha que dessa vez agora vai e nada. E você começa a se comparar com outras pessoas que parecem não ter a mesma dificuldade que você. E fica se questionando, por que as coisas são assim comigo? E aí você começa a acreditar que os problemas acontecem porque você tem muito azar, ou que é a consequência de algum karma que você tem que pagar, que por isso a sua vida não flui nas áreas que você quer. Ou você simplesmente não entende e se sente impotente, achando que não é possível mudar. Muitos vivem a vida sentindo um vazio emocional que nada preenche. Outros sofrem com depressão, ansiedade e baixa autoestima. O que eu posso afirmar para você é que nada disso acontece por acaso. Ainda mais quando se trata de problemas que se repetem. Existem causas ocultas, que são as raízes mais profundas que geram as travas que você vive hoje na sua vida. Não importa se são travas na vida amorosa, na vida profissional ou na sua vida social. Não importa se são problemas de autoestima ou outros problemas como depressão e ansiedade. Imagina então se você fosse capaz de encontrar essas causas e pudesse se libertar delas de uma vez por todas. Ter o poder de encontrar e remover os bloqueios que estão travando a sua vida e ver os seus comportamentos mudando, suas escolhas ficando melhores, atraindo situações favoráveis e com isso poder transformar a sua realidade. Imagine começar a prosperar como você nunca conseguiu antes. Construir relacionamentos saudáveis, se libertar do vazio emocional, da ansiedade e passar a se sentir uma pessoa calma e confiante, capaz de conquistar o melhor em todas as áreas da sua vida e se tornar o protagonista principal da sua vida, capaz de criar uma vida plena. É o que eu vejo acontecer cada vez mais com os meus alunos. Eu me colocava muito assim, de coitadinha, é porque eu estou trabalhando como cleaner, eu não sei falar inglês, é sempre aquela criança que abaixa a cabeça e já espera. Não, hoje eu consigo me ver de igual para igual. E o meu inglês eu senti que deu uma destravada, como se eu não sentisse mais assim, se as pessoas estão me julgando, me apontando o dedo. Você não sabe falar essa língua, você não sabe. Não, eu estou me sentindo mais empoderada, de igual para igual, eu estou me sentindo mais adulta. Foi a melhor ferramenta que eu descobri. Foi a melhor. Eu já fui atrás de barra de axis, facelift, de um tudo, constelação familiar. Eu sempre tento buscar expansão da consciência, mas o EFT, para mim, é resultado imediato. É uma coisa muito louca. Energeticamente, o meu campo vibracional mudou. As pessoas me veem diferente. Mas quando você trabalha com a técnica da EFT, eu acho que o resultado é muito imediato. Eu já passei por muitas situações que quando eu uso a EFT, assim, eu vou para uma reunião, eu fico tensa, nervosa, eu vou lá no banheiro, me aplico, entrou outra pessoa. Quando eu vou para alguma questão que vai me trazer prejuízo, vai me trazer pressão, eu também já antecipo logo a EFT, já me organizo emocionalmente, porque a EFT, o que eu acho impressionante dela é que ela libera as suas emoções. Então você fica tranquila, você fica calma, você se energiza. Então, por mais que aquela pessoa venha lhe dar porrada, venha causar algum problema, você está neutra. Então, a EFT é maravilhosa. E o portal, então, é assim, principalmente quem realmente não se conhece, que realmente nunca conheceu a EFT realmente dentro da essência mesmo, faça, vale a pena. É um investimento que vale a pena. Cuidar de nós tem que ser em primeiro lugar. Antigamente eu botava todo mundo na frente, depois era eu. Hoje não, primeiro sou eu, sou o eixo. Eu tenho que estar bem para valorizar os outros. Aqui nesse evento, eu vou te mostrar a exata metodologia que eu desenvolvi para destravar todas as áreas da sua vida e acabar com os processos de autossabotagem e criar uma vida plena. Essa metodologia funciona mesmo que você acredite que o seu caso não tem jeito, porque você já buscou de tudo antes e você ficou frustrado por nunca ter alcançado os resultados que você quer. Funciona independente da sua idade e de quanto tempo você tem vivido mergulhado no sofrimento. Nesse encontro de hoje, eu vou mostrar para você quais são os 3 pilares fundamentais para que você possa destravar a sua vida. Eu vou me aprofundar e explicar em detalhes os 3 tipos de
bloqueios que geram as dificuldades que você enfrenta. Eu vou, inclusive, te ajudar a mapear os bloqueios através de uma ferramenta que eu vou liberar para você. Eu vou mostrar também como funciona a técnica de cura mais simples e poderosa que existe, comprovada cientificamente, que eu utilizo para remover esses bloqueios. Você vai sentir na prática como é que essa técnica funciona. Mas antes, deixa eu te contar como foi que eu cheguei nessa metodologia. Antes de me tornar terapeuta, eu trabalhei como engenheiro até o ano de 2006 na empresa que eu abri, algum tempo depois que eu me formei. Foram 7 anos onde a minha vida financeira e profissional eram totalmente travadas. Mesmo eu trabalhando muito, me esforçando, as coisas davam errado e o dinheiro era sempre muito incerto. Às vezes um cliente deixava de pagar o que ele devia, outras vezes demorava muito até conseguir um contrato novo, às vezes um contrato ele era paralisado por algum motivo de força maior e a minha empresa ficava sem receita. Eu não tinha caixa, eu não tinha nenhum tipo de previsibilidade. Então eu vivia uma sensação total de insegurança. Eu nunca sabia se eu ia ter caixa para pagar os funcionários, nem se eu ia conseguir pagar as contas da empresa. Então atrasava o aluguel do escritório por meses, atrasava o pagamento do contador, dos fornecedores, e assim eu fui acumulando dívidas. A minha vida pessoal e meu casamento também começou a ficar muito difícil por causa dessa limitação financeira. Eu tinha um carro velho que vivia quebrando e eu não conseguia trocar. Eu não conseguia pagar as contas em dia. Eu morava em um lugar muito ruim, eu queria me mudar dali, mas não tinha como. Um dia que me marcou muito foi quando eu cheguei em casa e não tinha nada na geladeira. Só que eu já não tinha mais nenhum dinheiro na conta, nem cartão de crédito para poder fazer as compras. E a minha única saída foi ligar para minha mãe para pedir algum dinheiro emprestado para eu poder me virar por alguns dias. O que para mim foi uma vergonha ter que passar por isso. E me deu uma sensação de ter chegado no fundo do poço por não ter dinheiro sequer para fazer uma feira. Agora, imagina viver nessa instabilidade por 7 anos. E por conta desse nível de estresse, isso começou a afetar muito a minha saúde emocional. Eu passei a ter crises de ansiedade, eu comecei a sofrer com insônia e chegou num ponto que eu entrei em depressão. Eu chegava do escritório, eu ia pro meu quarto, eu deitava na cama e eu chorava literalmente, de desespero, sem saber como é que eu ia sair daquela situação. Então foram anos vivendo essa sensação intensa de medo e angústia. E eu ficava me perguntando, como é que as coisas tinham chegado naquele ponto na minha vida? Eu queria entender por que uma pessoa como eu, que aparentemente tinha tudo para dar certo, não conseguia dar certo na vida. Eu via outras pessoas que aparentemente tinham menos recursos e que tinham partido de uma vida bem mais difícil do que a minha, crescendo e prosperando em várias áreas. E eu que tinha conhecimento, era considerado uma pessoa inteligente, esforçada, eu não conseguia. Então eu costumava acreditar que o problema estava em fatores externos que eu não podia controlar. Eu dizia que eu não tinha sorte, eu culpava a economia, o governo, eu culpava os clientes. Depois eu comecei a acreditar que deveria ser algum tipo de karma que eu tinha que pagar. Chegou num ponto que eu comecei a achar que poderia ser alguma coisa espiritual ou sobrenatural que atrapalhava a minha vida. E por muito tempo eu caí na vitimização. Essa vontade de saber por que eu passava por tudo aquilo sem conseguir sair dali me gerou uma inquietação muito grande. E foi por isso que eu comecei a buscar autoconhecimento através de livros, terapias, cursos, para tentar entender o que é que se passava comigo. E foi assim que eu descobri as causas mais profundas que me levavam a criar aquela vida. Eu comecei a ver que eu tinha muitos bloqueios na minha autoestima e que eu também tinha muitas crenças que limitavam o meu sucesso financeiro. Eu percebi, por exemplo, que eu tinha um sentimento de não merecimento que era muito profundo. Então isso me fazia sentir culpa em ter dinheiro e também culpa em melhorar de vida. Por isso, inconscientemente, eu dava um jeito de perder e de me colocar em uma situação de sofrimento. Eu percebi que eu tinha muito medo de ser criticado e com isso eu evitava me expor e também evitava arriscar. Eu compreendi também que eu era uma pessoa muito permissiva, que não dava limite. E isso gerou muitos problemas na sociedade que eu tinha e também nos relacionamentos. E era tudo por medo, por insegurança, devido a feridas mais profundas lá da minha infância. Então, pela primeira vez, eu comecei a entender de verdade o meu papel naquela vida fracassada que eu tinha construído até aquele momento. Eu fui tendo clareza das dinâmicas por trás das minhas escolhas, que antes parecia ser tudo meio que por acaso. Cada vez mais eu fui aprendendo sobre o poder dessa força inconsciente que operava na minha mente. E eu passei a enxergar o quanto eu mesmo não me permitia ter uma vida mais plena. Aquilo que eu achava que acontecia por falta de sorte, na verdade, na maioria das vezes, era eu quem fazia escolhas que me colocavam naquelas situações. Compreender tudo isso foi muito bom, porque eu passei a entender que a maior parte do problema não estava fora de mim como eu pensava. E se a maior parte do problema estava dentro de mim, eu poderia dar um jeito de me libertar. E foi por isso que eu comecei a focar na minha mudança interior. Eu busquei de forma incessante identificar e me libertar dos bloqueios na autoestima. E com a ajuda de uma técnica de cura comprovada pela ciência, eu também fui me libertando cada vez mais de crenças de escassez e crenças sobre o dinheiro. E mais adiante eu vou te mostrar como é que essa técnica funciona e você vai ter uma experiência prática com ela para você sentir os efeitos na hora. Com todo esse processo de cura que eu mergulhei fundo, a minha autoconfiança foi crescendo, a minha sensação de ser merecedor de uma vida próspera também foi aumentando. E finalmente eu passei a me permitir mudar para melhor. As minhas escolhas e as minhas atitudes, elas deram um salto de qualidade e isso se refletiu na minha realidade. E foi durante esse processo de cura e transformação que eu acabei descobrindo a minha verdadeira vocação e me tornei um terapeuta e professor na área do desenvolvimento pessoal. E resolvi abraçar a missão de fazer com que milhares de pessoas também consigam destravar suas vidas. Eu fiz uma transição de carreira e construí uma carreira bem-sucedida como terapeuta. Depois dessa mudança interna, nunca mais eu vivi momentos de dificuldade financeira como era constante no passado. E agora chegou o momento de você começar a destravar a sua vida através do método que eu vou compartilhar com você. Na metodologia que eu desenvolvi, existem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Só é possível resolver um problema quando você conhece as verdadeiras causas desse problema.
Esse pilar serve justamente para você descobrir os bloqueios que estão por trás das dificuldades que você deseja se libertar. O problema é que todo mundo tem muita dificuldade de enxergar os seus próprios bloqueios. Isso acontece por falta de conhecimento e também porque muitos bloqueios se tornam pontos cegos. Você viveu tanto tempo imerso nos seus padrões que você não consegue reconhecê-los. Então é preciso uma ajuda externa para você ser capaz de enxergar. E felizmente, à medida que eu ganhei experiência ao atender centenas de clientes, homens e mulheres dos mais variados perfis e problemas, pessoas com dificuldade de relacionamento, dificuldade na vida profissional, pessoas que sofriam com vícios, com depressão, ansiedade ou com problema com os filhos. Depois de toda essa experiência, eu consegui mapear uma vasta gama de bloqueios. Não se preocupe que eu vou te ajudar também a mapear os seus. O segundo pilar do método é o processo de cura e liberação dos bloqueios que você encontrou. Não adianta apenas encontrar os bloqueios. Para que a sua vida mude de forma rápida, é preciso se libertar deles. E à medida que eles vão sendo liberados, a sua vida começa a mudar de dentro para fora. Muda a sua forma de pensar e sentir, e a partir daí vai mudar a sua forma de escolher e de agir, e com isso você cria uma realidade melhor. Sem falar também da atuação da lei da atração. Quando você está carregado de bloqueios, você atrai situações negativas que se repetem. Depois que você se cura, você para de atrair. Mas agora talvez você esteja se perguntando, como então é que a gente faz para curar os bloqueios? A maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Mesmo aquelas que buscam autoconhecimento, que fazem muita terapia, ainda assim, elas demoram muito para ter algum tipo de progresso. E em alguns casos, o progresso que elas têm é praticamente nenhum. Essa é uma realidade que eu vejo muito acontecer. Pessoas fazendo anos de terapia, fazendo dezenas de cursos de desenvolvimento pessoal, frustradas porque ainda sofrem com os mesmos padrões negativos. Felizmente, em 2006, eu descobri uma técnica de cura emocional muito simples, fácil de aprender e que dá um resultado muito rápido para mais de 95% das pessoas e que permite você curar traumas e emoções negativas. E ela costuma funcionar de forma extraordinária, mesmo quando tudo antes falhou para você. Essa técnica se chama EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica validada por mais de 300 estudos científicos e é praticada por milhões de pessoas no mundo. E grandes nomes do desenvolvimento pessoal, como o médico indiano Deepak Chopra e a falecida Louise Hay, que escreveu o livro Você Pode Curar Sua Vida, praticaram e recomendaram essa técnica. E, sinceramente, eu nunca vi nada que seja capaz de dar resultados tão consistentes e rápidos quanto a EFT. Os estudos científicos comprovam que a técnica da EFT é capaz de reduzir significativamente a ansiedade, é capaz de liberar traumas de uma forma rápida e eficaz, sendo inclusive utilizada para tratamento de pessoas que sofrem com transtorno do estresse pós-traumático. Nos Estados Unidos, veteranos de guerra com estresse pós-traumático encontraram na EFT um alívio que anos de terapia e de remédios nunca conseguiram proporcionar. E tudo isso documentado em revistas e jornais científicos. Um dos estudos mostrou uma redução de 90% dos sintomas do estresse pós-traumático após 6 semanas de tratamento com a técnica da EFT. A técnica vem sendo utilizada também com muito sucesso para tratamento de vícios, de compulsões, depressão, liberação do luto, traumas de abuso, bloqueios de relacionamento e todo tipo de dificuldade emocional que você possa imaginar. E tudo isso é possível porque a EFT ela provoca mudanças profundas no cérebro e na nossa fisiologia. Por exemplo, tem estudos que mostram que a prática da EFT é capaz de reduzir drasticamente os níveis de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse. Foi detectado que a prática da EFT influencia de forma positiva a expressão genética de mais de 72 genes, trazendo benefícios para a saúde física e mental. Exames de tomografia computadorizada no cérebro de pacientes com ansiedade generalizada que foram tratados com a EFT mostraram uma mudança completa nos padrões cerebrais. Você observa literalmente uma reconfiguração do funcionamento cerebral. Um estudo mostrou que 76% dos pacientes tiveram remissão total dos sintomas de ansiedade generalizada. Mais adiante aqui nesse vídeo, eu vou ensinar para você essa técnica passo a passo e nós vamos praticar juntos para você sentir o efeito na hora. O terceiro pilar do método é o apoio qualificado. Deixa eu explicar melhor como é que isso funciona. Existem processos muito profundos e inconscientes que nos levam à autossabotagem. Por um lado, nós queremos mudar e melhorar, e por outro lado, tem uma parte nossa, um lado sombrio, que faz o que pode para que a gente se mantenha do mesmo jeito que sempre fomos. Os programas e comportamentos instalados na nossa mente, eles lutam para não serem modificados. E no fundo, todo mundo tem sentimento de não merecimento em algum nível. Ou tem medo de mudar e incomodar outras pessoas, medo de causar inveja, medo de ser julgado, ou medo de mudar e piorar a vida ainda mais. A tendência é você permanecer em um lugar que é sofrido, mas que ao mesmo tempo é confortável, porque é a única coisa que você conhece. Então, tudo isso junto gera uma força contrária à mudança, que faz a maioria das pessoas desistirem ou caminharem muito mais devagar do que elas poderiam. Então, veja, por exemplo, o que acontece com pessoas que tentam emagrecer. As pesquisas mostram que a maioria não consegue, e daquelas que conseguem, a maioria não sustenta a mudança a longo prazo. E não é que a pessoa não saiba o que ela precisa fazer para que ela emagreça e mantenha. A maioria das pessoas sabe, mas acaba
se desviando do caminho devido ao processo de autossabotagem. Aqueles que são mais comprometidos com a mudança, eles buscam ajuda. Eles contratam um personal trainer, eles fazem acompanhamento com nutricionista e esses têm uma chance de sucesso que é incomparavelmente maior. Para você vencer essa resistência interna, você precisa de ajuda externa. E o apoio qualificado é exatamente essa ajuda externa para manter você sempre caminhando na direção certa. No caso dos meus alunos, o apoio que eu ofereço, ele se baseia no suporte em grupo, que é dado por mim e pelas terapeutas da minha equipe. A troca de experiência entre os alunos também é um fator que gera muita motivação. E além disso, tem encontros terapêuticos semanais. E foi com esse tipo de apoio que eu percebi um grande salto de resultados nos meus alunos. E durante esse evento, você também vai viver essa experiência de receber esse suporte. A função do apoio qualificado é também tirar dúvidas, orientar, indicar o caminho, para que ninguém fique paralisado por não saber o que fazer. Agora, voltando aqui a um outro assunto, lembra que eu falei que existem 3 tipos de bloqueios que travam a sua vida? Eu vou me aprofundar mais nisso para ajudar você a mapear coisas que você precisa identificar e curar. Eu vou explicar cada um dos 3 bloqueios e vou dar exemplos práticos. O primeiro bloqueio, que é o mais profundo e fundamental e que acaba afetando todos os outros, é o bloqueio da criança ferida. Ele é formado pelo conjunto de feridas emocionais que ficaram gravadas na sua infância. E cada pessoa pode ter dezenas ou mesmo centenas de feridas que, na maioria das vezes, elas nem têm plena consciência. E a razão pela qual esse bloqueio é o mais importante é porque nós formamos os nossos padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento até os 7 anos de idade. E as feridas da infância, elas mudam completamente esses padrões. Quanto mais feridas, mais padrões negativos você desenvolve. E por que os padrões são formados até os 7 anos? Segundo o Dr. Bruce Lipton, cientista e autor do livro A Biologia da Crença, até os 7 anos, o cérebro da criança ele opera predominantemente na frequência teta. Quando o cérebro opera nessa frequência, o inconsciente fica totalmente aberto para ser moldado e programado. Tanto que essa frequência também é utilizada em trabalhos de hipnose. Quando a mente está sintonizada na frequência teta, a barreira da mente racional ela fica desativada. Normalmente, a mente racional ela serve como um filtro que não deixa que tudo chegue até o nosso inconsciente. Quando essa barreira é desativada, o inconsciente ele fica totalmente exposto. E o nosso inconsciente é como um gravador que absorve tudo que chega até ele. Ele não faz distinção daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que ele deveria ou não deveria armazenar. Ele apenas grava aquilo que chega até ele e aquilo se torna um programa que vai atuar nos bastidores da sua mente. Depois dos 7 anos de idade, a frequência muda gradativamente e o cérebro passa a operar predominantemente na frequência beta. E nessa frequência surgem as defesas racionais que filtram aquilo que chega até o seu inconsciente. Aqueles programas que foram implantados no seu inconsciente até os 7 anos de idade determinam seus comportamentos, os seus padrões emocionais, a sua forma de reagir e pensar pelo resto da vida. E depois dessa fase, a nossa tendência é apenas repetir os padrões até a vida adulta, sem mudar praticamente nada. Por isso que essa fase até os 7 anos é também chamada de a fase de ouro. Se você tem filhos pequenos, você deve ter muito cuidado com aquilo que você tem passado para eles, porque isso vai determinar o futuro deles, a qualidade de vida, os relacionamentos, a vida financeira e o bem-estar emocional. Muitos alunos meus, ao tomarem consciência disso, sentem muita culpa. E eu sempre explico que o objetivo do autoconhecimento não é trazer sentimento de culpa. O objetivo é esclarecer e enxergar os bloqueios para você curar o que você precisa. E assim você melhora como ser humano, como pai, como filho, como esposa, marido ou chefe, e essa mudança vai impactar positivamente em todo mundo ao seu redor, inclusive nos seus filhos. Só que antes você não tinha acesso a essas informações. Então, guardar culpa de algo que você não tinha consciência não faz sentido. Sendo que, a partir do momento que você tem informação e você não faz nada a respeito, aí sim você tem total responsabilidade sobre isso. Agora, quais são os tipos de feridas da infância que causam mais problemas? Sem dúvida alguma, são as feridas que geram sentimentos de rejeição e abandono, porque isso mexe profundamente com a estrutura emocional da criança. Quando a criança se sente rejeitada ou abandonada, ela passa a acreditar que ela não é boa o suficiente. Ela passa a sentir que tem algo de errado com ela. Ou seja, ela acha que o problema está nela. Então a criança pressupõe que a razão pela qual ela foi abandonada ou rejeitada é porque ela supostamente não tem valor. Lá no fundo, a criança acredita que, se ela realmente tivesse algum valor, ela seria amada incondicionalmente. Agora, imagina o que acontece com alguém que cresce com esse sentimento de não ter valor. Essa criança se torna um adulto que não consegue se amar, porque ele não se sente merecedor de se amar. É um adulto que sabota a própria vida. É um adulto que pune a si mesmo com escolhas ruins que trazem sofrimento. É um adulto que vive criando e recriando dificuldades.
ele entra em relacionamentos complicados, um atrás do outro, ele se entrega a vícios, a comportamentos nocivos que acabam com a saúde, ele tem dificuldade de cuidar do corpo, sente preguiça de fazer atividade física, muitas vezes ele come demais e engorda, ele não tem controle sobre a sua vida financeira e ele pode desenvolver compulsão por compras, é um adulto com problemas na sua autoestima, com sentimentos de incapacidade, de incompetência, ele costuma ser muito crítico consigo mesmo, ele pode desenvolver uma enorme autocobrança, só que ao mesmo tempo em que ele se cobra muito, ele fica paralisado pela procrastinação, se torna uma pessoa ansiosa e a vida dele não flui, e depois disso tudo, a pior coisa que pode acontecer é ele cair na vitimização. Nossa, como eu tenho azar, eu faço tudo certo e as coisas só dão errado para mim, mas eu sou uma mulher tão boa e só aparece homem que não presta, como o mundo é cruel, a humanidade é podre. Eu falo que a vitimização é a pior coisa porque a vítima, por definição, ela não tem culpa de nada. E se ela não tem culpa, então ela não pode fazer nada para solucionar o problema. E é claro que você não tem culpa do que fizeram com você na infância. Você não tem culpa dos traumas e das programações que entraram na sua mente. Mas agora que você é uma pessoa adulta, você é responsável pela cura dos seus traumas e pela mudança de programação da sua mente. E sabendo que é sua responsabilidade, que existe um caminho testado e comprovado para você se curar, a partir daí, se você não fizer nada, a culpa é realmente sua de manter a sua vida do jeito que ela está agora. Agora, deixa eu te dar alguns exemplos práticos de situações da infância que podem ter provocado feridas emocionais que criam a vida que você tem hoje. Se você foi um filho não desejado, veio em um momento onde a sua família estava muito apertada financeiramente, ninguém queria um filho, ou a sua mãe engravidou antes do casamento e isso foi motivo de vergonha para ela, por isso você se sente um peso, uma razão de sofrimento para os seus pais ou para sua mãe, no lugar de você ser motivo de alegria. Se a sua mãe tentou lhe abortar, isso causou em você um profundo sentimento de rejeição. E depois da rejeição vem um sentimento de culpa, porque afinal de contas você nasceu, mesmo sua mãe ou seu pai não querendo. Quem sente culpa busca autopunição e desenvolve sentimento de não merecimento. Quando a mãe morre durante o parto, a criança, via de regra, ela carrega um enorme sentimento de culpa, como se tivesse alguma responsabilidade por essa morte. E ela vai se punir a vida toda. De novo, quem sente culpa não se sente merecedor. Se você teve pai ou mãe muito disfuncional, pais que bebiam muito, que se drogavam, ou que tinha algum tipo de vício mais severo, pais que tinham sérios problemas emocionais, como depressão, transtorno bipolar, pais que brigavam muito, então você foi criado em um lar instável emocionalmente. Isso lhe gerou muita insegurança. Você não teve as suas necessidades emocionais atendidas que toda criança precisa. E aí ficou um vazio, uma carência que nada preenche. E eu não sei como é que você lida com isso hoje, mas é certeza que gera muitos problemas. Uns vão buscar preenchimento em relacionamentos que, via de regra, fracassam. Outros tentam preencher com prazeres momentâneos, como a comida, a bebida, compras, drogas, ou podem desenvolver vícios e compulsões. Tem um fenômeno bastante comum que acontece, muitas vezes sem você nem perceber. Você repete com seus filhos o comportamento que você mais repudiava nos seus pais. E mesmo sabendo disso, você não consegue fazer melhor. Existe uma força inconsciente muito profunda que leva a repetir comportamentos indesejáveis. E essa força somente desaparece depois que você cura profundamente os seus bloqueios. Voltando a falar sobre os traumas e situações da infância que geram bloqueios, se você passou por traumas de abuso sexual, as pessoas que deveriam te proteger, você sente que elas falharam com você. Tem casos, inclusive, um dos pais foram os abusadores. Eu já vi também um caso em que os pais até sabiam que um tio tinha praticado abusos com o filho, mas não fizeram nada para evitar vergonha e um conflito na família. A criança então cresce se sentindo que ela é um lixo, que ela não vale nada e que por isso ela não merece ser protegida. Aí na vida adulta, essa pessoa só entra em relacionamentos altamente disfuncionais. E isso quando ela consegue se relacionar. Crianças que perderam o pai ou a mãe muito cedo na infância, via de regra, guardam uma dor que nunca foi curada. Elas se sentem abandonadas por esse pai ou por essa mãe que se foi muito cedo, quando aquela criança não tinha nenhum preparo emocional para lidar com uma perda tão grande como essa. Essa talvez seja a maior dor que uma criança pode experienciar. Crianças que viveram traumas de abuso físico, psicológico, surras, xingamentos, excesso de críticas, cobranças, manipulação, chantagem emocional, crianças que foram alvo de comparações negativas com outras crianças, tudo isso reverbera no inconsciente até a vida adulta. Ter recebido apelidos e rótulos pejorativos na infância, ter características físicas apontadas como se fossem defeitos, sofrer bullying, tudo isso contribui para que você acredite lá no fundo que você não tem valor. Ter vivido pobreza, escassez de comida, o medo de faltar o básico, quando há essa carência material,
uma insegurança muito grande é gerada e a criança pode desenvolver o sentimento de que ela não merece aquilo que é bom. Crianças que muito cedo assumiram responsabilidade de adulto, responsabilidade de cuidar dos irmãos, da casa, muitas delas ainda são castigadas quando algo dá errado. Crianças que presenciaram violência doméstica, traição ou uma dinâmica de abuso verbal entre os pais, crianças que sofreram muita pressão para ter um alto desempenho na escola, com castigos severos ou então desaprovação emocional quando elas não atingiam os resultados. Crianças onde a família se mudava muito e assim elas não conseguiam formar laços e viviam sempre na instabilidade de se mudar a qualquer momento, mudar constantemente de vizinhança, de escola. Crianças que passaram por divórcio dos pais, ainda mais se for um divórcio cheio de brigas, perda de familiares e entes queridos ou animais na sua infância, que deixaram guardado a dor da tristeza do luto e que não foi curado até hoje. Crianças que nunca se sentem vistas ou reconhecidas pelos pais, sempre recebem críticas, mas nunca recebem palavras de amor e carinho. Crianças que cresceram sob um forte dogma religioso com sentimento de culpa. Crianças que foram negligenciadas em cuidados básicos. Quando eu falo cuidados básicos, eu me refiro a coisas simples como ter comida na hora certa, tomar banho e cuidado com a higiene, ter horário certo para dormir, receber limites e orientação básica dos pais. Ao não receber esses cuidados básicos, a criança sente que ela não tem importância, ou seja, é mais uma vez o sentimento de não ter valor. Eu poderia falar aqui por horas e horas sobre os mais diversos tipos de situações que eu já vi. O fato é que os traumas e programações negativas que você guarda, eles te impedem de ser feliz. E relembrando que aquilo que fizeram com você não é sua culpa, mas o que você faz com isso hoje é total responsabilidade sua. E não fazer nada é uma forma de autonegligência. Eu falei aqui sobre muitas situações graves, e isso pode dar a impressão errada de que somente em situações mais severas é que a vida adulta é afetada de forma significativa. Mas isso é um engano, porque esses bloqueios também envolvem memórias emocionais negativas que podem não ter uma grande intensidade emocional. São experiências que deixaram sentimentos de culpa, de medo, tristeza, escassez, rejeição, abandono. Tudo isso a partir de situações comuns que toda criança vive. Então, por exemplo, quando os pais trabalham muito e a criança sente lá no fundo uma sensação de abandono. Situações onde seus pais podem ter lhe comparado negativamente com algum irmão. De repente você era comparado por não ser tão organizado ou por não ser tão estudioso quanto seu irmão. Situações que você viveu na escola onde você passou vergonha, talvez por ter errado uma resposta em sala de aula e todo mundo ficou rindo. Talvez você tenha alguma característica física que as crianças faziam bullying, colocavam apelidos. São inúmeros tipos de situações que todo mundo já viveu e que afeta a vida de qualquer pessoa com mais ou com menos intensidade. Eu considero que o bloqueio da criança ferida é de longe o mais relevante que existe. Eu percebi isso na prática depois de atender milhares de clientes desde 2007. Pelo seguinte, não importa a dor que a pessoa traga na terapia. Pode ser a dona de casa que tem problema com a filha, pode ser a pessoa que sofre com alcoolismo, a mulher que tem histórico de sofrer abuso em relacionamentos, o empresário que quer crescer mas não consegue, o homem que tem depressão. Em quase 100% dos casos, nós conseguimos encontrar feridas da infância que estavam contribuindo de forma relevante para o problema atual que a pessoa queria resolver. De modo que, quando a gente conseguia encontrar e curar esses bloqueios, o cliente tinha mudanças muito rápidas. Resumindo, é possível ver com muita clareza que o bloqueio da criança ferida tem o poder de gerar padrões emocionais disfuncionais. Sensação de não merecimento, sensação de não ser bom o suficiente, sentimento de culpa, insegurança, baixa autoestima, uma voz interior muito crítica e pessimista, necessidade de agradar as pessoas, necessidade de ser reconhecido e aceito, medo de ser criticado. E toda essa disfuncionalidade, ela gera diversos problemas na vida adulta. O segundo tipo básico de bloqueio são os bloqueios da vida adulta. São os traumas e emoções negativas que você acumula a partir da adolescência até a sua vida adulta. Traições que você sofreu em relacionamentos ou em amizades, mágoas que ficaram de amigos ou de relacionamentos passados, momentos de perdas financeiras que trouxeram muita dificuldade e muito estresse, traumas de relações abusivas, excesso de estresse no seu dia a dia, cobranças, preocupações, luto que não foi curado, trauma de violência, enfim. Quando você investiga a vida de uma pessoa adulta, é certo que você vai encontrar muitas dores que precisam ser curadas. Mas é muito importante perceber que, na maioria das vezes, essas dores apenas reforçam os bloqueios da criança ferida que a pessoa já tinha. As feridas da criança interior, quando elas não são curadas, contribuem bastante para você criar e atrair mais situações que geram mais sofrimento na vida adulta. O que acontece é uma repetição de padrão. Se na infância houve muito sentimento de rejeição, a pessoa acaba recriando e revivendo na vida adulta situações onde ela se sente novamente rejeitada. Se ela sentia muita culpa na infância por ter sido muito cobrada, na idade adulta ela vai se culpar por tudo e vai desenvolver um diálogo interno de muita cobrança. Aquelas vozes de cobrança e crítica que na infância vinham do pai ou da mãe, agora elas se tornam o diálogo mental crítico da própria pessoa adulta. Se a pessoa na infância sofria abusos psicológicos, na vida adulta ela tende a entrar em relacionamentos tóxicos que também são abusivos. Quando a pessoa viveu muita escassez financeira na infância,
isso contribui para que ela crie situações de escassez financeira também na vida adulta. E mesmo que o nível de escassez na vida adulta não seja o mesmo lá da infância, essa pessoa vive com medo, ela vive sob tensão, com medo de faltar, medo de perder, porque ela ainda está presa ao passado e ela teme reviver aquela mesma condição. Esse fenômeno de repetição na vida adulta acontece porque nós temos a tendência de recriar o ambiente emocional da infância. Porque o ambiente da infância é aquilo que você está acostumado. Mesmo sendo um ambiente de sofrimento, é o que você sabe lidar, é o que você sente que é para você. Você acaba não se sentindo merecedor de viver algo que seja muito melhor do que aquilo que você viveu na sua infância. Todas as programações dos primeiros 7 anos de vida atuam influenciando as suas escolhas e comportamentos, de modo que você recria o ambiente emocional da sua infância. Quando você compreende isso, você entende que é importante sim cuidar das dores da vida adulta, mas isso vai te dar pistas de que algo mais profundo também precisa ser curado, principalmente quando se trata de sofrimentos que se repetem. Tudo aquilo que se repete na vida adulta é um sinal muito claro de que existem padrões mais antigos que foram gerados ainda na infância. O terceiro tipo de bloqueio são as crenças limitantes. Uma vez que você tem alguma crença instalada na sua mente, ela vai moldar a forma como você percebe a realidade. Vai interferir no seu comportamento e nas suas escolhas para recriar o que você acredita e vai fortalecer a sua crença. Deixa eu dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que você é uma mulher e cresceu acreditando que os homens não prestam. Quando você acredita em algo, a sua mente ela ativa o que a gente chama de viés de confirmação, que é uma tendência a prestar mais atenção e dar mais foco a tudo aquilo que confirma o que você acredita. Então, por isso, todas as vezes que você ouvir alguém contando uma história de um homem que traiu, que foi abusivo, que abandonou um filho, automaticamente a sua mente vai prestar muita atenção nessa informação e ela vai reforçar para si mesma. Realmente os homens não prestam. E você se convence cada vez mais que essa é a realidade. E a tendência é que você generalize e você veja todos os homens através dessa crença. E quanto mais você acredita nisso, mais você atrai essas experiências para a sua vida de forma inconsciente. Aumenta então as chances de você entrar em um relacionamento e repetir uma realidade que reforça exatamente essa crença que você acredita. A crença também vai atuar na sua mente para que você ignore ou que você desvalorize aquilo que prova o contrário do que diz a sua crença. Então, essa mulher que acredita que os homens não prestam, se ela ouvir falar de algum homem que tem um comportamento saudável, ela possivelmente não vai acreditar que é verdade. Ela vai achar que a pessoa está enganada, ou vai achar que esse homem é somente uma exceção muito rara. E assim ela cria um mecanismo psicológico que protege a própria crença. Existem crenças limitantes em todos os aspectos da vida. Crenças que atrapalham seus relacionamentos, crenças que afetam a sua autoestima e segurança, crenças que afetam a sua vida profissional, crenças que afetam a sua vida social, e até mesmo crenças que prejudicam a sua saúde. É muito importante também entender como é que as crenças são formadas. E basicamente são 3 maneiras que podem ou não se combinar que dão origem às crenças limitantes. Então deixa eu explicar cada uma delas. A primeira maneira que uma crença se forma é através de coisas que você ouviu, principalmente se foram coisas que você ouviu repetidas vezes durante a sua infância de pessoas que você respeita, que você admira ou que você tem alguma conexão emocional. Seus pais, cuidadores, professores, sacerdotes e também as coisas que entraram na sua mente pela mídia. São coisas que você ouviu do tipo: dinheiro é o mal do mundo, todo professor ganha mal, não se pode confiar em ninguém, todo mundo quer derrubar você. A vida é um sofrimento. Se quiser ganhar muito dinheiro, você vai ter que perder a sua paz interior. Falar inglês é muito difícil. E muitas outras crenças e até ditados populares que você ouviu repetidas vezes. A segunda maneira que uma crença é formada é por coisas que você testemunhou acontecer. Então vamos supor que você tem um tio que abriu 3 empresas e faliu as 3. E hoje ele vive uma situação muito difícil, ficou endividado, nunca mais se recuperou e se tornou uma pessoa triste, deprimida e doente fisicamente. Depois de você ter testemunhado isso, você pode ter chegado a uma conclusão que se tornou uma crença. Por exemplo, você passou a dizer para si mesmo: nossa, ter negócio é muito perigoso. Você pode perder tudo e ficar doente. Deus me livre. É melhor me garantir num concurso. As experiências negativas que você assiste outras pessoas vivenciarem, sejam amigos, familiares, conhecidos, dependendo da forma como você interpreta o que você vê, pode dar origem a crenças limitantes. A terceira forma que uma crença é criada é a partir de experiências que você mesmo viveu. Talvez você tenha vivido numa casa onde existia uma relação tóxica entre os seus pais e você chegou à conclusão de que casamento é sofrimento. Ou você viveu fases de muita escassez financeira na infância e cresceu com a sensação de que ganhar dinheiro é difícil e você vive com medo de faltar alguma coisa. Ou você teve pais muito críticos, tudo que você fazia estava errado e você cresceu acreditando que você não sabe escolher, que as suas ideias e vontades estão sempre erradas. Agora observe o seguinte: tanto os bloqueios da criança ferida
vida, que são as dores emocionais da infância, como os bloqueios da vida adulta são geradores de crenças limitantes. Ou seja, por trás das crenças você vai frequentemente encontrar dores emocionais que precisam ser curadas. Quando você se liberta dos bloqueios da criança ferida, dos bloqueios do adulto e das crenças limitantes, internamente você passa a se dar permissão para você ter uma vida melhor. Você se sente merecedor e capaz, e isso traz força, foco, ânimo, criatividade, paz e tranquilidade para você criar a vida que você quer. Eu falei que eu vou ajudar você a mapear os seus bloqueios. E foi por isso que eu criei uma ferramenta com perguntas e exemplos que vão te ajudar a descobrir uma série de bloqueios que você precisa curar. E ao final desse vídeo eu vou indicar como é que você faz para ter acesso a esse material que vai trabalhar o primeiro pilar do método, que é o autoconhecimento. Bom, recapitulando aqui alguns pontos importantes que eu falei. Os 3 pilares fundamentais para você destravar a sua vida são o autoconhecimento, que vai te ajudar a mapear os seus bloqueios. O segundo pilar é o da cura e liberação dos bloqueios. E o terceiro pilar é o apoio qualificado. Essa combinação faz com que você mude a sua vida rapidamente. Existem 3 tipos de bloqueios básicos que estão por trás das travas na vida do ser humano e que geram falta de permissão para mudar. O primeiro e mais fundamental é o bloqueio da criança ferida, o segundo é o bloqueio da vida adulta e o terceiro são as crenças limitantes. Por isso, não importa se você sofre com dinheiro apertado, com relação abusiva, ou se é falta de relacionamento, se você tem dificuldade de dizer não para os outros, se tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, baixa autoestima e insegurança, por trás de tudo isso você vai encontrar uma combinação de esses 3 tipos de bloqueios básicos. Existe uma técnica de cura emocional muito poderosa chamada EFT, comprovada cientificamente, e que é uma chave muito importante, porque é através dela que é possível curar os bloqueios muito rapidamente. E agora eu vou ensinar para você passo a passo como utilizar essa técnica e você vai sentir na hora o resultado. É só você me acompanhar aqui nessa prática. Então, o que significa, primeira coisa, primeiro conceito que eu quero explicar, o que é que significa bloqueio emocional? Bloqueio emocional é toda emoção velha que ficou guardada em você, emoção negativa, que você não conseguiu liberar e nem curar, e ficou no seu campo emocional. Então nós passamos por várias situações ao longo da vida, e as situações, elas podem deixar uma impressão emocional na nossa memória, uma impressão que tem carga emocional negativa. E cada memória que traz uma carga emocional negativa, ela é um bloqueio emocional. Então você pode ter alguma experiência lá da sua infância, ou várias experiências da sua infância que deixaram bloqueios emocionais. Podem ter situações da sua vida adulta que deixaram bloqueios emocionais, né? Situações que aconteceram na escola, ou com seu pai, ou com seus irmãos, ou com o ex-marido, ou com a ex-esposa. Enfim, são memórias que trazem algum tipo de carga emocional negativa. Mas, André, não é normal a gente ter carga emocional negativa nas lembranças? Eu diria para você que é comum, mas não é normal. O mais saudável seria que nós pudéssemos liberar todas essas cargas emocionais dessas memórias, porque essas cargas emocionais, elas são bloqueios que vão gerar, depois na sua vida adulta, dificuldade de você se relacionar, dificuldade de você prosperar, vai gerar baixa autoestima, vai gerar vícios, ansiedade, depressão, pessimismo. Então, toda essa gama de emoções velhas que a gente vai guardando desde a infância até a idade adulta, aquilo vai crescendo, os bloqueios vão crescendo, eles vão se somando uns aos outros, e aí na idade adulta a gente vai manifestar comportamentos que não são desejáveis, comportamentos disfuncionais e vários tipos de sofrimento em várias áreas. Então a gente vai usar a técnica da EFT justamente para limpar esses bloqueios emocionais, e essa é a instrução que eu vou dar para você agora, passo a passo, para que a gente possa fazer junto aqui a liberação da carga emocional de uma memória e vocês sentirem a experiência de como é que faz essa limpeza com a técnica da EFT. Então, eu vou dar uma instrução aqui passo a passo, eu quero que você ouça e que você siga exatamente aquilo que eu vou falar agora. Então, primeira coisa que você vai fazer é trazer uma memória de alguma situação do passado que tenha algum tipo de desconforto emocional. Pode ser de qualquer época da sua vida. Tá? Pode ser uma situação lá da sua infância, da sua vida adulta, pode ser algo que aconteceu semana passada, no ano passado, ou há 50 anos atrás. Não importa. O que importa é que seja uma lembrança específica de um evento que, ao ser lembrado agora, traga para você uma sensação desconfortável, uma emoção negativa. Mas, André, eu consigo lembrar de inúmeras situações negativas. Escolhe apenas uma. Vamos focar em uma e apenas uma situação negativa. Então, quero que você escolha isso agora. Recente, antiga, não importa, ok?
Agora o segundo passo. Escolhida a memória que você vai tratar, eu quero que você perceba qual é a sensação que vem no seu corpo quando você lembra dessa situação que aconteceu. Percebe onde é que está a sensação desconfortável no seu corpo. Percebe também o seguinte: será que vem uma imagem quando você lembra do que aconteceu? Uma imagem na sua mente da cena acontecendo? E se porventura vem uma imagem, essa imagem parece próxima, parece nítida ou parece longe e distante? Observa ainda, né, caso venha uma imagem, se você parece estar dentro da cena, como se fosse o personagem vivenciando a cena, ou se você está fora observando a cena acontecer. Então, se está longe, se está próximo, se está dentro, se está fora, se a imagem é nítida ou se é longe, distante. Tenta perceber também qual o nome do sentimento que surge quando você lembra do que aconteceu. Tenta ver se você consegue identificar. É culpa, rejeição, raiva, mágoa, tristeza, medo, arrependimento, frustração. Qual o nome do sentimento que surge agora quando você lembra do que aconteceu? Rejeição, abandono. E a última observação é, numa escala de 0 a 10, o quão intensa é essa emoção agora para você? Então dá uma nota para isso de 0 a 10. Ou o quão intenso é a sensação no seu corpo, de 0 a 10. E aí depois que a gente faz isso, a gente vai começar a aplicar a técnica da EFT, que é uma técnica que consiste em tocar em pontos do corpo, que são meridianos de acupuntura. São esses pontos aqui que você está me vendo tocar, se você nunca fez a técnica antes. E os toques nesses pontos promovem a liberação dessa carga emocional que ficou estagnada na memória. E aí depois a gente vai aplicar a técnica e vai observar os resultados, vai observar o que é que vai acontecer. Então eu vou fazer uma primeira rodada aqui, todo mundo junto, para a gente perceber os detalhes mudando, e depois eu quero uma ou duas pessoas aqui levantando a mão para eu fazer junto com as pessoas aqui na tela, para ir ilustrando melhor essa prática e ficar bem didático, você conseguir aprender e levar esse conhecimento para você depois, para você replicar isso após essa live também. Tá? Então vamos lá. A gente começa, né, deixa eu só recapitular. Então traz uma memória à tona que tem algum tipo de desconforto emocional. Pode ser antiga ou pode ser uma memória recente, não importa, de qualquer época da sua vida. Observa se surge uma imagem na sua mente, quando você lembra do que aconteceu, se essa imagem é próxima, se é longe, se você está dentro da cena ou fora da cena. Percebe qual é a sensação no seu corpo que surge quando você lembra do que aconteceu. Às vezes vem alguma coisa no peito, no estômago. Tenta perceber onde é que está a sensação desconfortável. Procure identificar o nome da emoção. Se é raiva, se é tristeza, se é culpa, se é medo, se é rejeição, abandono. E gradua a intensidade do desconforto numa escala de 0 a 10. Feito isso, a gente começa aqui a tocar nesse ponto aqui da mão, que a gente chama de ponto do karatê. Você pode tocar com qualquer uma das mãos, tá? Mão direita ou mão esquerda, não importa. E nesse momento agora, eu quero que você deixe o ceticismo de lado. Se você, isso aqui é muito estranho, eu não acredito. Faz a técnica e depois você me conta se deu resultado ou não, tá? Eu quero que você faça a experiência prática agora. E aí a gente faz aqui, ó, os toques nesse ponto, e a gente vai começar dizendo uma frase assim: mesmo que eu sinta, aí você encaixa o que é que você sente, então, mesmo que eu sinta essa culpa, eu me aceito profundo e completamente. E aí você faz a sua frase, encaixando o nome da sua emoção. Pode ser também o nome da sensação física, pode ser mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profundo e completamente. E a gente repete mais uma vez, mesmo que eu sinta, e você completa com o que você sente. Eu me aceito profundo e completamente. E agora a gente vai tocando aqui nesses outros pontos, ó, lá no topo da cabeça, enquanto você está conectado com a memória, pensando no que aconteceu. Aqui, ó, início da sobrancelha. Agora aqui, ó, lateral do olho, bem na borda do ossinho, lá do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz. E procura se manter conectado com a memória, com a cena. Embaixo do lábio inferior. Aqui, ó, nesse osso aqui, ó, no comecinho desse osso aqui da clavícula. Agora aqui embaixo da axila, nessa parte lateral do sutiã para a mulher. E a gente volta agora de novo lá no topo da cabeça.
Vai seguindo por esses pontos. Início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, osso da clavícula, embaixo da axila. Terminou agora a primeira rodada, você vai voltar a observar de novo a sua memória. Traz de novo ela para sua mente. Observa como é que está a imagem agora. A imagem está nítida, próxima, ou está diferente do que estava antes? Está mais longe um pouco, menos nítida? Você está dentro da cena ou fora da cena? Observa se mudou a perspectiva. Pode ser que esteja do mesmo jeito, só quero que você observe. Observa a sensação do seu corpo agora, onde é que está. Será que está diferente a sensação? Será que ela mudou de lugar? Será que ela se espalhou? Será que ela se concentrou? Ou mudou o tipo de sensação? Era um aperto, virou um peso? Percebe também o nome da emoção. Será que é a mesma emoção ainda ou mudou o nome? E agora gradua a intensidade numa escala de 0 a 10. Pode ser que tenha aumentado, pode ser que tenha ficado igual, pode ser que tenha reduzido a pontuação. Então, sempre que a gente terminar uma rodada, a gente vai voltar a fazer. Vamos fazer mais rodadas para vocês perceberem as mudanças. E a cada rodada a gente vai refazer essa investigação. Coisas comuns que podem acontecer quando a gente começa a aplicar a técnica. Bocejar é muito comum. Suspirar é também muito comum. Sentir sono é também bastante comum quando você começa a aplicar a técnica da EFT. Porque o nosso corpo, quando ele libera tensão emocional, às vezes ele vai produzir bocejo, suspiro, e para algumas pessoas pode ser que você sinta sono. Não é obrigatório que isso aconteça, mas é comum que aconteça. O mais importante é você observar a situação que você trouxe e fazer essa avaliação da imagem, da sensação no corpo, a emoção e a intensidade numa escala de 0 a 10. A gente vai repetir isso várias vezes aqui para que você sinta o efeito acontecer. Eu queria duas pessoas que já escolheram aí o evento, duas pessoas para eu ir fazendo o processo e perguntando para essas duas pessoas como é que elas estão sentindo, para ilustrar bem o processo. Então, eu queria 2 voluntários. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou começar com você, Ana. Sim. Qual foi a cena que surgiu na sua mente? De forma resumida, tá? A cena que surgiu na minha mente foi: eu morava com meu irmão e ele bebia muito e deixava a casa, a gente passava muita necessidade, né? Porque o dinheiro que ele podia comprar as coisas, ele ia beber, né? A gente ganhava pouco, muito pouco, e nós passamos essa necessidade por causa que eu achava que era porque ele deixava de comprar as coisas para beber. Certo. E qual foi a cena que veio na sua mente? A cena que veio na minha mente foi eu ver, assim, a casa que estava faltando tudo e ele que chegava bêbado. Então, descreve a cena. Você tá onde? Tá na sala, tá na cozinha? Descreve a cena. Eu estou na sala que era a mesma cozinha. Ó. Certo, uma sala que é a mesma coisa da cozinha. E aí você tá olhando pro seu irmão, ele tá entrando. Não, eu estou só lá olhando para as coisas em casa que não faltava tudo, né? E depois eu vejo também ele chegar. Certo. Então você tá olhando para casa, tá faltando tudo, não é isso? É. Quando E você ele, pensa nessa imagem, você consegue ver ela com nitidez ou ela tá longe, tá distante, tá perto, você tá dentro da cena, tá fora dela? está perto, eu estou dentro dela, dentro da cena. Tá dentro da cena. Qual é a sensação que você sente no seu corpo quando você lembra disso? Eu sinto um aperto dentro de mim, Aonde? Em que região? assim, né? Na respiração, né? Minha Na respiração fica um respiração. pouco. Certo. Você consegue identificar o nome da emoção, qual é? É raiva, sei lá, Ok. E de 0 a 10, qual é a intensidade disso para você agora? 8, Quanto? 8. 8. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Joselita, abre teu microfone para fazer as perguntas para você e depois a gente vai fazer uma rodada juntos aqui. Pronto. Bom, no teu caso, José, qual foi a cena que veio para você? Foi um momento em que eu estava num ambiente de trabalho, era recém-contratada, e devido eu ter enfrentado algumas regras da empresa,
eu fui chamada pela coordenadora para conversar e lá ela me assediou moralmente na Uhum. sala. Então, é nesse momento que você está na sala dela, é isso? Essa Na conversa, é isso? realidade, ela me chamou numa sala, era uma sala de aula, onde estava ela e o outro coordenador, Uhum. mas o outro coordenador era como se fosse tipo uma testemunha do que ela estava falando. E Certo. lá os dois ficaram na minha frente, cada um em sua cadeira, e eu na frente deles. E ela começou a perguntar por que que eu estava querendo colocar, a situação era de registro de ponto, que o horário de trabalho iniciava às 8 e eles queriam que eu estivesse lá às 7 horas à disposição da empresa e não queriam que eu registrasse ponto. E eu disse para eles que aquilo estava errado. Como eu Certo, era recém-contratada, eu não vou me aprofundar muito na tá, história para que a gente possa fazer o tá. processo, tá? Não precisa a gente se aprofundar. Eu só queria que você me dissesse, tá, essa imagem para você tá nítida, tá clara, tá longe, você tá dentro da cena como se fosse o personagem ou tá fora assistindo? Eu estou dentro da cena e ela não, e ela vem para mim como se fosse, ela vem e vai. Certo, ok. Qual é a sensação no seu corpo que você sente quando você pensa nisso agora? Eu sinto indignação e sinto medo. Certo. E de 0 a 10, qual é a intensidade dessa sensação? Nesse momento ela tá 8. 8, né? Eu perguntei no seu corpo, né, que você sente isso? Perguntei, né? Só que agora fugiu. Não, no peito. No peito aqui assim, né? Ok. É, Então vamos lá. Então, nota 8 e vamos fazer uma rodada agora, depois que a gente fizer, aí a gente vai reavaliar, tá? E todo mundo em casa vai fazendo junto o mesmo processo, cada um fazendo para a sua própria situação. Então vamos lá. Vamos batendo aqui no pão do karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, aí você fala qual é o nome da sua emoção. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Agora vamos lá no topo da cabeça, se conecta com a cena, com a imagem, vai falando sobre o nome do sentimento que está incomodando você, tá? Essa emoção. Agora vem aqui no início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Osso da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Topo da cabeça, essa emoção. Início da sobrancelha, essa emoção. Lateral do olho, essa emoção. Embaixo do olho, essa emoção. Embaixo do nariz, essa emoção. Embaixo do lábio inferior, essa emoção. Osso da clavícula, essa emoção. Embaixo da axila, essa emoção. Agora vocês vão fazer a mesma coisa. Volta a lembrar da cena e percebe de novo agora. Como é que tá a imagem? Tá do mesmo jeito? Tá mais longe, mais próxima? Tô dentro, tô fora da cena? Tá mais nítida, menos nítida? E a sensação no corpo, como é que tá? Tá igual como estava antes? Tá diferente? Mudou para algum lugar? O nome da emoção permanece o mesmo ou será que mudou? E a intensidade de 0 a 10, tá maior? Tá igual? Ou será que reduziu? E se você sentir vontade de bocejar, de suspirar, arrotar também é comum, tá? Tem pessoas que arrotam quando fazem o processo. Tudo isso faz parte também, mas não tem que acontecer. O mais importante é fazer as observações. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui por Joselita. Abre seu microfone. Isso. Fala agora. Como é que tá a imagem agora para você? ela não vem para mim. A imagem não vem. Não vem Aí mais? não vem, aí passou do peito para os ombros e os braços, tá Então era um pesado. aperto no peito, não tá mais o aperto, é isso? Ele saiu e foi pro Isso, ombro. saiu. Está nos ombros e os braços pesados. Certo. O sentimento ainda é indignação ou mudou o nome? Não, ele tá como se fosse ainda tivesse preso. Certo. Mas a Aqui. indignação ou é outra sensação, ou é outro nome, o sentimento?
Agora eu não sei definir qual é o sentimento. Não, a indignação não é. Não é mais. A indignação não é. E de 0 a 10, quanto é que está o desconforto agora? Acho que está um 5. 5. Ok. Então, acho que era 8, né? Mudou para 5. Então Uhum. perceba que mudou o formato da sensação, mudou o nome da emoção, que era indignação, e virou outra, e a imagem também está um pouco mais difícil de acessar, né? Isso. Então, vamos lá. Tá. Fechar aqui agora, eu vou perguntar aqui para Ana Luísa, para ver como foi o caso dela aqui. Ana, abre teu microfone, por favor. Como é que tá a imagem para você, Ana, agora? A imagem agora, eu não vejo mais a imagem. Então, aquela Não imagem vejo. da casa, faltando as coisas, não está vindo mais na sua mente, é isso? Não, E a sensação do seu corpo, como é que tá agora? eu sinto só um peso aqui, na minha E, fronte. e Tipo, era o querendo que doer a antes? cabeça. Antes era o quê? A gente espera que nos uma respiração um pouco apertada. Na respiração. O nome do sentimento, você consegue identificar agora? Não, não consigo identificar agora. E a intensidade numa escala Aquele 0 não a é 10? mais fácil. 4, Estava quanto antes? estava 8. Então modificou a intensidade, modificou a sensação no corpo e também a questão da imagem que parece que não está mais aparecendo na sua mente, como antes, né? Vamos Mudou lá. o estômago. Ok. Alerta de Vamos calendário. fazer mais uma Acordo rodada, tá? Mais uma. 609,00 em Pessoal, e Nubank. nem sempre a imagem ela vai desaparecer, e nem sempre, e às vezes quando ela desaparece, não é tão rápido assim também para a maioria das pessoas, tá? Só para vocês saberem que cada pessoa tem uma velocidade diferente de responder. Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, mesmo que eu sinta. Aí você fala o que é que você sente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta. Eu me aceito profundo e completamente. Vamos lá, toca a cabeça. Essa emoção. 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 Isso. Bom, terminou a rodada, volta mais uma vez na cena, observa como é que tá a imagem, a sensação do seu corpo se mudou, o nome da emoção e a intensidade em uma escala de 0 a 10. Observa se houve alguma modificação. No começo das rodadas pode inclusive ficar mais intenso, pode ser que a intensidade aumente. Então, para algumas pessoas, aumenta no começo para só depois começar a diminuir, depois de 3, 4, 5 rodadas. Tá? E vai depender de caso a caso. Então, a gente vai investigando. Né? Pode ser que tenha vontade de bocejar, de suspirar, sentir sono, arrotar. Tudo isso, se acontecer, é plenamente normal. Vamos lá. Joselita, me conta aí como é que você está vendo agora a imagem, como é que está a sensação no corpo, vê se mudou alguma coisa. Eu não continuo não vendo a imagem. Aí eu sinto como se tivesse passando, né? Tivesse abrandando o peso nos ombros. Certo. Então, ainda tem um peso nos ombros? Ainda tem alguma sensação no ombro ou mudou para... Eu sinto assim um leve... eu sinto como se eu tivesse sido massageada nos ombros, na cervical, nos ombros, como se tivesse sido massageada e tivesse abrandando, né? Certo. Lembra de novo das palavras que ela falou para você. E vê se você consegue ainda sentir algum desconforto. Traz e percebe se vem desconforto. Lembra das palavras que ela falou. Vem um nó na garganta.
Nó na garganta. É, Teve alguma palavra, alguma frase que fez isso emergir com mais força? que ela tinha falado, É, ela ficava insistindo só que eu dissesse por que que eu estava fazendo aquilo, se eu não tinha medo de perder meu emprego. Ela falava só isso. Ficava certo. Então é esse ponto onde ela fica falando. ameaçando. Então é nesse ponto que ela fica ameaçando, que aí quando você lembra disso, você sente aqui na garganta, não é isso? É, isso. Certo. Que intensidade está agora na sua garganta? 0 a 10? Sim, Sim. E qual o sentimento? Você consegue identificar? medo. Medo. Ok. Quero falar e não consigo. Uhum. Então, a gente deve ter saído de algum outro momento da cena e fomos agora, a sua mente deve ter se deslocado para esse outro ponto da cena. Então, Sim, quando eu comecei a fazer a pergunta, a sua mente, aquele ponto inicial que você trabalhou, parece que já meio que perdeu um pouco de força, e a sua mente já trouxe um segundo momento dentro do mesmo evento que ainda tem um certo peso emocional. E a gente continua isso. fazendo a técnica, limpando cada pedacinho daquele evento, cada pedacinho que traz algum tipo de carga emocional. Ok? Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui com Ana. Ana, me fala agora como é que tá a memória. Passou o peso na minha cabeça, né? Uhum. Aquela lembrança lá daquela bebedeira dele, também não me vem mais, né? Você acha que Só, zerou o desconforto ou tem algum desconforto ainda? eu acho que dá até algum desconforto ainda. Ainda Só tem. que agora eu sinto um pouco de sono. Tem um pouquinho de sono, né? Uhum. E qual é o momento que ainda é desconfortável? É você olhando para casa sem nada ou é o momento que ele chega na É, casa e você olha para ele? olhando, olhando para casa sem nada. Certo. Qual o sentimento que surge ainda quando você pensa nisso? O sentimento de que a De gente quê? passa tanta necessidade de pobreza, sei lá. É um Sentimento sentimento de tristeza, de pesar, de que é? é o sentimento de tristeza, Tristeza. tanta Ok, necessidade. ok. Vamos lá, vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Lá de novo no topo da cabeça, essa emoção, essa emoção. Vai mudando o ponto. Essa emoção, 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 essa emoção. Vamos lá. Para um pouquinho agora. Volta a pensar na cena e observa como é que tá a imagem, a sensação no corpo, o nome da emoção e a intensidade numa escala de 0 a 10. Eu me sinto mais aliviada. Então, lembra de novo daquele momento, daquela pressão que ela fez, aquela ameaça, aquela pressão, as palavras que ela falou e vê como é que tá na garganta agora. Zero. Saiu? Deu zero não, saiu. 100%. Sim. Procura, nessa cena que você lembrou, procura mais algum ponto que seja desconfortável. Lembra de novo, vai na imagem dela, nas frases que ela falou, a testemunha que estava ali do lado. Tenta encontrar algum sentimento negativo nessa cena aí. Tenta buscar. A única coisa que eu vejo agora é ela perguntar e não aceitar as minhas respostas, né?
A única coisa que me Isso é vem. desconfortável quando você lembra que ela não aceitou as suas respostas? Tem algum desconforto nisso? Não, não mais. Eu Não mais. sinto como se, nesse momento, se eu estivesse vivendo essa cena agora, eu estaria conversando com ela para saber por que ela estava fazendo aquilo, coisa que eu não consegui fazer naquele momento Uhum. devido à pressão. Certo. Ok. Ok, muito bom. Vamos lá. Falar agora aqui com a Ana. Ana, me conta aí como é que você está sentindo. Vê se tá surgindo ainda tristeza daquela cena de olhar para casa sem nada. Não, estou sentindo mais tristeza, não. Saiu aquela sensação negativa da tristeza. Saiu, saiu a Certo. sensação negativa e estou bem, Saiu 100%. 100%. Vou fazer mais uma última rodada com vocês para depois dar mais explicações aqui, tá? Do que é que pode acontecer. Vamos lá. Então, para elas parece já ter reduzido bastante a carga emocional. Para alguns de vocês que estão assistindo, talvez não tenha reduzido tanto assim. Vai depender de pessoa para pessoa, de caso para caso, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito completamente. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Lá no topo da cabeça, essa emoção, 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 essa emoção. Para mais um pouquinho. E aí você reobserva imagem, sensação no corpo, tudo de novo. Até você zerar completamente a carga emocional daquela lembrança. E você vai vasculhar a lembrança, vai lembrar de todos os detalhes. Se tiver algum ponto de desconforto, você vai fazer mais rodadas de EFT para limpar. Quantas rodadas, André, eu tenho que fazer? Não importa. 4, 5, 6, 10, 20, não dá para saber. Só dá para saber fazendo. Você vai fazendo, vai sentindo o resultado. E enquanto tem peso emocional naquela memória, você continua aplicando a técnica até limpar 100%. Quando você limpa 100%, que você consegue pensar naquela memória sem sentir mais nada, você limpou um bloqueio emocional que você carregava do seu passado. É menos um bloqueio emocional na sua vida. Depois você pode usar essa mesma técnica para limpar mais e mais eventos, mais e mais memórias. E à medida que você vai limpando a carga emocional dessas memórias, os bloqueios vão sendo liberados, e aí você vai tendo efeitos no seu bem-estar, na sua autoestima e no seu comportamento. Você vai se tornando uma pessoa mais segura, mais tranquila, menos ansiosa, com mais sentimento de capacidade. Agora, claro, as pessoas têm muitos bloqueios, muitas situações do passado. Então você tem que ter um pouquinho de paciência e persistência para ir limpando, dia após dia. Limpa uma cena, limpa um evento, limpa um segundo, e vai. Cada dia você vai limpando alguma coisa, e daqui a 3, 4, 5 dias você já vai perceber uma diferença no seu bem-estar, né? Então, mas a ferramenta ela precisa que você realmente mergulhe, traga as memórias e faça o trabalho de limpeza emocional. Por que que muitas pessoas fazem, às vezes, trabalhos de imersão, workshops, fazem cursos, ou fazem até mesmo terapia e não conseguem mudar o comportamento, não conseguem se sentir melhor, não conseguem se sentir diferente? Porque os trabalhos que elas fazem não estão conseguindo limpar esses bloqueios emocionais. Quando limpa, você sente a mudança. Quando limpa, você sente o bem-estar. Quando limpa, você muda. Não tem como você permanecer do mesmo jeito quando você consegue, de fato, limpar os bloqueios emocionais. E essa técnica consegue te dar essa rapidez na liberação dos bloqueios emocionais.
Bom, comentando um pouquinho mais sobre o efeito que a técnica vai trazer para você. Quando você traz uma memória que ela está carregada de emoção, geralmente você está sentindo a memória bem perto de você. É como se você estivesse até revivendo aquela experiência. A carga emocional, a química da emoção, ela faz com que aquela memória pareça real, pareça vívida. Então você consegue escutar as vozes, você consegue ver as imagens, você consegue sentir a sensação no seu corpo. No momento que você começa a tocar nesses pontos, você libera essa química que ficou impregnada na memória, a química vai se dissolvendo, vai sendo liberada no seu corpo e você vai se desidentificando da cena, meio que se descolando dela. Ou seja, você vai se afastando da cena, você vai se tornando um observador que não sofre mais. E aí, quando você começa a se distanciar, você vai entrando em sentimentos que podem ser de aceitação, sentimentos de compreensão, ou uma sensação de que aquilo não tem mais a menor importância, ou até mesmo um sentimento de gratidão pelo que aconteceu, porque talvez esse evento tenha gerado para você uma mudança de vida que só aconteceu porque você passou por essa experiência que na época foi ruim. Então, pode surgir aceitação, compreensão, gratidão, ou simplesmente um sentimento de que aquilo não tem mais nenhuma importância para você. Algumas pessoas também podem até começar a rir, porque era algo que fazia sofrer e agora ela está vendo de uma maneira que parece uma coisa tão boba que para algumas pessoas pode até dar vontade de rir do que aconteceu. Então são esses efeitos que vão acontecendo quando você limpa o bloqueio emocional. Aquilo vira algo sem nenhum peso para você. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Joselita tá bocejando um bocado aí, né? Muito, muito. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o processo? Não, eu já estava assistindo alguns vídeos seus e me inscrevi no Destrave Sua Vida e estou aqui, né, nessa live de preparação. Foi Maravilha. bom, obrigada, viu, André? No Destrave a gente vai fazer mais trabalho de cura com a técnica da EFT durante a semana, tá bom? Sim, Obrigado. Vamos lá. gratidão. Obrigado. Ana, você quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, Ana? Não, André, eu só quero comentar o seguinte, que eu as mentorias estão me ajudando e hoje foi assim, muito esclarecedor, né? Eu estou fazendo a técnica, aplicando aqui na minha irmã, e hoje já foi assim mais, eu já senti mais segurança também com ela. Quer dizer, ela foi trazendo os eventos, né? Uhum. Problemas. E aí a gente começou a aplicar a técnica, já de maneira diferente, né? Então, para mim, cada dia está assim, mais evoluído e mais confiante. Está sendo muito, muito bom mesmo. Estou Maravilha. amando Que bom, o então. curso. Que bom. Vamos lá, Obrigada, vamos viu, ver se, vamos gratidão. ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal, para ver se tem alguma dúvida sobre esse processo aqui da técnica. Você vê que é uma técnica que é simples de você fazer e ela costuma dar um resultado imediato. Você faz e você sente a liberação da emoção na hora. Agora, a quantidade de rodadas que você tem que fazer vai variar de pessoa para pessoa. E eu tenho uma dúvida em relação à procrastinação. A técnica DFT pode ajudar na procrastinação, dificuldade de foco, concentração, dificuldade de aprendizagem, assim, tipo, um estresse, né? Um burnout, por exemplo. Pode ajudar nisso? Ela pode ir de duas formas, né? Primeira coisa, quando você faz a técnica, quando você faz algumas rodadas com a técnica da FT, a mente ela costuma ficar mais calma e mais tranquila. E uma mente mais tranquila e mais calma, ela tende a ter mais foco e a conseguir realizar uma tarefa que ela tem que realizar. Agora, a procrastinação, às vezes, ela é um reflexo de coisas mais profundas que você guarda. Então, por exemplo, né, eu Sim, falo muito sobre dores da criança ferida. Então, sim. se você guarda sentimentos de rejeição e abandono, isso gera a sensação de que você não é bom o suficiente, sentimento de que você não merece, e isso pode ser um fator que vai levar a procrastinar coisas que você precisa fazer. Porque se eu Entendi. não me sinto merecedor, eu vou me sabotar para não, por exemplo, fazer algo que eu sei que vai melhorar o meu trabalho, que vai me trazer um conforto Entendi. maior, ou que vai melhorar a minha saúde física até, pelo fato de eu ter uma disfunção no meu comportamento, que é uma sensação de que eu não tenho valor, de que eu não mereço.
Só que na hora que a gente tem um comportamento procrastinador, nem sempre a gente vai estar consciente que tem algo tão profundo por trás. E pode ter. Então, por isso a importância do Uhum. autoconhecimento. Então, eu falo que a técnica da EFT, Sim, ela só tem valor quando você tem junto autoconhecimento. Quando você sim. sabe que tem dores do passado, quando você identifica, quando você mapeia as situações, porque senão a técnica ela fica sem, você não sabe nem aonde aplicar, no que aplicar e por que aplicar. E são fatores que podem contribuir, mas eu não sei se é no seu caso, tá? Porque eu não conheço a sua história, né? Sim, tem a ver, tá? Mas no caso, por exemplo, da rejeição, aí eu falaria o quê? Eu me aceito, No caso da sabe? rejeição, Como você é tem que, que assim, buscar, a sensação que eu memórias. tenho quando sou rejeitada? Deixa eu explicar. Você tem que Desculpa. buscar memórias de situação de rejeição, desde a sua infância de preferência, e você vai Tá. aplicar a EFT para ir limpando cada uma delas, tá? Então, cada uma delas você vai buscar. Então, se você conseguir lembrar de 50 memórias de rejeição, você vai, uma por uma, você vai limpando com a técnica da EFT. Ah, Isso vai restaurar a sua autoestima. Isso vai acabar com o sentimento de que você não tem valor. Vai acabar com a sensação de que você não é bom o suficiente, de que você é incompetente, ou de que você não merece alguma entendi, coisa boa, tá? Então, a entendi. energia dessa emoção de rejeição, que ficou impregnada em vários eventos que você vivenciou, pode estar contribuindo para você procrastinar e aí a sua vida não avança, aí a sua vida não Entendi. prospera. Pode ser da vida adulta, não? Tem que ser da infância, necessariamente? A gente tenta buscar da infância, muitas vezes a gente vai conseguir, a maioria das pessoas consegue buscar memórias da infância, mas se você não lembrar, você pode pegar situações da vida adulta e limpar também. A questão é que geralmente as situações da vida adulta, elas são uma repetição de coisas que aconteceram na infância. Ainda mais Entendi. se é um problema que é constante na sua vida, um sofrimento que se repete. Então, eu fui muito rejeitada na vida adulta. É porque teve rejeição na infância. Esse é um padrão que está instalado em você. Mas se Uhum. você não lembra da infância, você pode sim começar limpando pelas questões da vida adulta. Possivelmente vão emergir memórias da infância. Possivelmente. Mas Olha, se não surgir, tudo interessante. bem. Se não surgir, tudo bem também. Você limpa aquilo que você consegue lembrar e isso vai te ajudar a caminhar. Entendi. Tá bom? Tá. Tá bom, obrigado. Uhum. Obrigado. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: eu tenho a sensação que, para mim, né, a AFT feita em grupo parece que ela funciona de forma mais intensa do que fazendo sozinho. E não sei se, André, na sua experiência, você tem percebido essa diferença ou isso varia de pessoa para pessoa? Né? Porque, além da AFT, a gente tem outras teorias, né? Tem pessoal, por exemplo, que estuda a constelação familiar, que vai ficar lá do campo morfogenético, né? Que as pessoas estão conectadas. Tem quem fala que quando É, você junta várias pessoas, você pode potencializar alguma coisa. o que se diz é que trabalhos de cura que são feitos em grupo tendem a ter um efeito mais profundo. Então, por exemplo, meditação feita em grupo é mais poderoso do que meditação feita individualmente. Quando você junta pessoas, e não é, é assim, o poder da meditação, quando você junta mais de uma pessoa, não é o dobro. Você eleva ao quadrado o poder da técnica. Então, talvez com a EFT tenha algum efeito nesse sentido. Quando você junta pessoas e faz um trabalho de cura, é possível que esse efeito seja potencializado. Então, é muito bom fazer trabalho em grupo porque tem esse possível efeito potencializador, tá? Mas eu não tenho nenhuma pesquisa que fale sobre isso com EFT. Eu já vi pesquisa sobre isso com meditação, tá? Mas com EFT eu nunca vi, mas eu acredito que seja algo parecido. Tá bom, obrigado. E, bom, só um comentário rápido. Eu acompanho o André desde 2014 e, na minha opinião, é o melhor professor de FT que tem por aqui. Por mais que ele se torne acessível para a gente aqui, as aparências enganam, né? O cara é muito bom, viu? Obrigado, obrigado. Igual no meu caso, eu sempre atraio para relacionamentos pessoas tóxicas, narcisista. Uhum. Tem a ver com alguma coisa que eu passei no tempo de criança? Sem dúvida alguma. Olha só, né? Por que que uma pessoa na idade adulta vai atrair e tolerar pessoas tóxicas na vida dela? Porque certamente existe uma disfunção instalada na mente dela, lá na infância, que faz com que ela tenha esse padrão de permissividade,
de não conseguir dizer não, de não conseguir se afastar, de não conseguir, às vezes, nem ver os sinais de uma pessoa disfuncional. Então, a minha mente fica tão fragilizada e tão disfuncional que eu não consigo nem ver certas dicas de comportamentos e coisas que o outro faz e vou me envolvendo com aquela pessoa. E quando eu vejo, eu estou num relacionamento tóxico. E aí acaba a relação, eu entro em outra e parece que o mesmo padrão se repete. Então isso não é coincidência, tá? Isso é um padrão instalado. Por isso que eu falo sempre da criança ferida. A gente tem que buscar essas dores que ficaram lá no passado, dessa criança ferida, curar essas dores emocionais, para que você se liberte desse padrão de uma vez por todas. No momento que você limpar esses bloqueios, você vai conseguir perceber de longe uma pessoa que não é para você, que é uma pessoa disfuncional, que, que não vai ser bom para você se relacionar com ela. Você vai conseguir dar limite para a pessoa, você vai conseguir se afastar de quem faz mal para você. Por quê? Porque quando você cura essas dores, você desbloqueia a sua capacidade de amar a si mesma. Então você tem uma dificuldade de amar a si mesma. Por isso você se permite entrar em relações assim. No momento que você cura esses bloqueios e você consegue passar a se amar, não tem mais razão para que você haja dessa forma. Aí o seu comportamento muda, as suas escolhas mudam e os seus relacionamentos começam a mudar também. Faz sentido? Obrigado. Obrigado. Então, ó, a nossa vida, ela dá dicas de que tem bloqueios para a gente curar. Principalmente em situações de sofrimento que se repetem muito. Tá? Então, ó, meus relacionamentos sempre são ruins. Ou é distante, ou é tóxico, ou é, sei lá, é de um certo jeito. Se isso sempre se repete na sua vida, tem um padrão aí profundo que foi instalado. Se você está sempre com dificuldade financeira, ou nunca consegue crescer, chega num teto e não consegue mais, tem bloqueio do passado que está influenciando. Tem crença limitante, tem crença ferida. Cada pessoa tem o seu histórico, né? Cada um é um indivíduo único, então cada pessoa tem ali as suas dores e os seus bloqueios que tem que mapear para começar a limpar, para destravar a vida financeira, destravar relacionamento, destravar também a autoestima. E quando eu falo autoestima, eu falo sobre sentimentos de abandono, de rejeição, de culpa, são dores da criança ferida que quando você limpa, você também reduz ansiedade, você reduz depressão, você deixa a pessoa mais confiante, mais segura. Ela melhora em todos os campos da vida dela quando você trabalha essas dores mais profundas. Eu sempre senti muita inferioridade, né, e não merecimento, mas eu não lembro de cenas disso. Eu não sei como achar essa cena. São situações que você vivenciou no passado que podem ter contribuído para você sentir que você não é merecedora e que você é inferior a outras pessoas. Aí são inúmeras situações. Então, por exemplo, se você nasceu de uma gravidez indesejada, isso já pode ter surgido lá do comecinho da sua vida. Se você acha que a sua mãe não queria você, ou se você pensa, por exemplo, que você veio no momento em que você trouxe dois sofrimentos para o seu pai e para sua mãe, porque eles estavam num momento financeiro difícil, isso já pode instalar desde muito cedo um sentimento de rejeição, né? Se você sabe que a sua mãe tentou abortar você, pode surgir lá na concepção, desde aquele momento, na sua formação, um sentimento de rejeição. E aí, durante a vida, são inúmeras situações que podem surgir. Crítica, excesso de cobrança, comparações negativas, rótulos que você recebeu, ou simplesmente pai distante, mãe ausente emocionalmente, tudo isso vai minando a autoestima da criança. Porque a criança, para ela desenvolver a autoestima dela, para ela sentir que ela pode se amar, primeiro ela precisa se sentir amada pelos cuidadores, pelo pai e pela mãe. Aí, quando ela se sente cuidada pelo pai e pela mãe, se sente amada por ele, ela começa a entender que ela pode se amar também. Então vai amadurecendo, vai crescendo e se torna um adulto que consegue se amar. Mas se ela não foi amada lá no começo da vida dela, o que é que ela pensa? Tem algo de errado comigo. Eu não tenho valor. Eu não sou boa o suficiente. Eu não posso me amar. Eu não sou merecedora. Então isso é instalado lá na infância. Então você precisa lembrar de situações que contribuíram para esse sentimento. Se você conseguir lembrar da infância, você trabalha. Se você não conseguir lembrar da infância, você vai pegar memórias do seu passado mais recente, da vida adulta, adolescência, mas que também contribuíram para você sentir essa dor de ser menos do que os outros. E vai limpar com a técnica da EFT e esse bloqueio vai começar a se desfazer. Mas Ok? eu tenho que ter uma cena. Eu tenho Tem que que ter ter uma lembranças. cena.
Tem que ter Tem que ter lembranças. lembrança. Todo mundo tem lembrança do passado. Se a pessoa fala assim, ah, não tenho lembrança do passado, então tá com amnésia, não é possível, não pode. Não ter lembrança do passado. Eu Todo não mundo tem. posso, eu não posso fazer essa técnica só com o sentimento. Tem que ter a visão ali, como a gente Porque fez. como é que você vai Eu sentir não, o sentimento se você não está pensando em nada, né? Então, Uhum. essas sensações, elas emergem em situações que acontecem. São situações que fazem o sentimento emergir. Então, você tem que pensar em situações que fazem o sentimento emergir e aplicar a técnica. Porque se você fizer do nada, possivelmente você não vai estar em contato com a emoção e o trabalho não vai ser tão eficaz porque você não trouxe aquela sensação para ser curada. E a forma mais Uhum. eficiente de você curar é trazer memórias que têm aquela carga emocional e limpar. E existe também, né, eu tenho, dentro do portal Cure Sua Vida, eu tenho exercícios práticos guiados de reprogramação mental que ajudam, mesmo que você não acesse uma memória do passado. Só que não é tão eficiente como você acessar as memórias e limpar. Então, exercícios prontos, guiados, como se fosse assim, meio genérico, sem você entrar em contato com a memória. Eles podem ajudar bastante, mas eles não são a forma mais eficiente, mais rápida de você mudar padrões. A forma mais eficiente com a técnica da FT é você trazer memórias e limpar uma por uma, e aí você pode usar até rodadas prontas, scriptadas, para reforçar aquilo, para acelerar um pouco, para dar uma lapidada no processo. Mas o mais importante é essa cura que a gente está ensinando aqui hoje, nessa aula aqui, a base, né? A base mais profunda é essa cura de trazer memórias e limpando. Isso é o que vai te dar um resultado mais rápido, ok? Tá bem, tá bem. Muito obrigada, gratidão. Obrigado, Gratidão Paulo. mesmo. E parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Eu vejo que eu procrastino muito, mas muito mesmo, em muitas áreas da minha vida, Uhum, né? Até mesmo algo do trabalho que eu sei que eu tenho que fazer e eu deixo sempre para os 45 minutos do segundo tempo. uhum, E isso me incomoda, porque muitas vezes isso me tira meu sono. uhum. E eu sei que eu tenho que fazer, e eu queria saber o porquê. Se for uma atividade física, eu sei que eu tenho necessidade de fazer, mas eu procrastino, entendeu? Certo. Ou eu tenho algo para cumprir. Eu sei que eu Uhum, tenho aquela meta ali para cumprir, mas eu só deixo para a última hora. E depois eu fico angustiada por isso. uhum. Você estava aqui quando eu respondi para outra moça também, que ela perguntou exatamente sobre procrastinação? Eu vi um pouco. Tá. E fez sentido para você o que eu expliquei para ela? Porque a resposta que eu vou te dar é praticamente a mesma. Dá para você repetir para mim, por favor? Porque O que eu falei é o seguinte, né? A procrastinação, ela é um sintoma. Ela não é um problema em si. E existem vários fatores que podem contribuir para você procrastinar. E eu não sei, no seu caso, quais são esses fatores, porque eu não conheço o seu histórico de vida. Mas eu falei que, por exemplo, sentimentos de rejeição do passado podem levar à sensação de não merecimento. E quando eu não me sinto merecedor, eu crio situações para eu sofrer. Eu posso adiar trabalhos só para me fazer sofrer mesmo, para poder sentir angústia, porque eu estou ali me autopunindo. Se eu guardo sentimento de culpa do passado, também eu posso criar uma autopunição para mim. Qual autopunição? Perder prazo, levar multa, ficar angustiado, ansioso e sofrer para entregar um certo trabalho. Pode ser que você tenha muitos medos também, que eu teria que investigar. Tem medo do quê? Tem medo de fazer e dar errado? Aí só faz de última hora? Tem medo de fazer e ser criticado? Então eu vou adiando, 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 o máximo possível. Aí quando não tem mais jeito eu vou lá e faço, porque eu sinto muito medo. E se eu não tivesse esse medo? Com certeza seria mais fácil. Eu ia conseguir raciocinar melhor. Eu não ia ficar adiando o tempo todo. Eu ia conseguir. Se eu não guardasse a rejeição do passado, ia ser mais fácil também de eu fazer o que eu tenho que fazer. Então a procrastinação, ela é um processo sabotador que pode ter múltiplos fatores como causa.
E cada pessoa tem que mapear o seu histórico, entender, por isso que eu falo, né, o autoconhecimento é super importante. Se eu pego a técnica sem usar o autoconhecimento, é como se você pegasse um martelo e você não sabe onde é que tem prego para bater. Você tem um martelo para bater, mas cadê o prego? Não sei onde é que tá não, a mesa está solta aqui, está balançando, mas eu não sei onde é que tem um prego aqui para bater. Então ela fica meio que sem função, né? Quando você tem o autoconhecimento e junta com a técnica, aí você consegue ir no ponto certo e limpar o que tem que limpar. Eu vejo que tem muita coisa da minha criança interior, né? Os Uhum, medos. E eu venho de uma família de 10 irmãos. Eu sou a caçula desses 10 irmãos. Então, eu me lembro assim, muito de brincadeiras que faziam eu sentir medo, uhum, né? Eu não sei se por causa desse o número grande, apesar de eu ser a caçula, fui mimada, mas me sentia meio que fica aí em stand-by, que eu volto já, uhum. Então, entendeu? imagine, imagine o pai e a mãe para dar atenção para o 10º filho. Está muito cansado já, né? Sim. São muitas crianças, muitos anos sem dormir. Nossa, é muito cansaço. E aí aquele último, nossa, mais um bebê, pelo amor de Deus. O pai e mãe tá que não aguenta mais, e aí isso é diferente, né, do primeiro. Não tem como ser igual ao primeiro. Cada um tem ali a sua fase com o pai e com a mãe, mas esse último, muitas vezes ele vai sentir que não teve a atenção que gostaria de ter, porque o pai e a mãe não aguentam mais. É muita responsabilidade, é muita criança para dar conta. Embora É. esse mais novo ele também receba muita atenção de vários irmãos, mas também sofre bullying dos irmãos, mas também sofre, né, críticas, enfim, porque Hoje eu vejo, é hoje eu questão vejo de assim, família mesmo. com Sim. minha maturidade hoje, eu vejo assim que eu fui amada, que Uhum, até hoje eu, com a idade que eu estou, quando chega datas de aniversário, aí é aquela coisa, ai, minha caçulinha, nossa caçulinha, como se eu ainda tivesse uhum, lá nos 5 anos de idade. Aí uhum. eu falo, aí me vem a memória, nossa, eu sou amada, sou muito amada. Mas é como se tivesse algo bloqueando ali ainda, que será que é mesmo? É porque a nossa mente ela tende a supervalorizar o que é negativo e descartar as coisas positivas. Então, por isso que o negativo geralmente tem muito mais impacto. Porque, na verdade, via de regra, acontecem muito mais coisas boas. Mas o que marca emocionalmente com peso são as coisas negativas. Então a gente fica preso nessas programações. E aí não consegue se sentir amado, não consegue se sentir merecedor, por conta de questões pontuais que vão acontecendo que impregnaram a nossa mente com a emoção. E quanto mais forte é essa emoção, e quanto mais repetida ela foi, mais aquilo cria um programa. E aí eu tenho que usar EFT para ir liberando isso e deixar de sentir essa sensação ruim que me prende, que me bloqueia. Então, um trabalho também de paciência e persistência, ok? Ok, muito obrigada. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa muito comprometida com o seu processo de cura. Então, chega de sofrimento, chega de vitimização, chega de anos e anos de trabalhos que não funcionam. Aqui você encontrou o método certo e é hora de você tomar as rédeas da sua transformação através de um caminho testado e comprovado. E eu quero realmente que você já comece a destravar a sua vida aqui comigo durante esse evento. E é por isso que, além desse conteúdo gravado, práticas todos os dias às 20 horas. E nessas lives eu vou fazer trabalhos de cura com a técnica da EFT e vou tirar todas as suas dúvidas, além de trazer estudos de caso. Eu recomendo que você entre no grupo do WhatsApp, caso você não tenha entrado, para você receber o link das lives. Então aqui embaixo tem um botão para você entrar no grupo. E sobre a ferramenta que vai ajudar você a mapear os seus bloqueios que eu mencionei antes, eu vou deixar essa ferramenta também disponível dentro do grupo do WhatsApp para você baixar esse material em PDF. E através dele você vai ter mais clareza dos seus bloqueios e o que fazer para você se libertar deles. Essa é mais uma razão para você entrar no nosso grupo do WhatsApp agora. No nosso próximo encontro, eu vou focar no tema da prosperidade financeira. Esse é certamente o tema mais procurado pela minha audiência. Eu vou mostrar como funcionam os bloqueios ligados à prosperidade e como destravar essa área da sua vida. Então, por isso, se você é como a maioria e tem interesse nesse tema, você não pode perder e eu te vejo no próximo encontro.
Olha, se você tá feliz de estar assistindo esse vídeo,